Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Quero nos colocar diante da tua presença nesse momento, ó Pai, e entregar para ti esse dia, esse começo de mais um dia, ó Pai. Entregando nas tuas mãos o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, ó Pai. Eu tenho clamado ao Senhor, ó Deus, porque a nossa alma está abatida. Mas a promessa do Senhor é justamente uma nova história e um novo tempo. Mas para que venha começar essa nova história e esse novo tempo, ó Pai, é necessário a nossa cura interior. A nossa alma está aflita, a nossa alma está cansada. Nós estamos sobrecarregados, ó Pai, e nós estamos precisando de Ti. Grandes têm sido os desafios que têm se levantado contra cada um de nós, ó Pai. Por isso que nesse momento eu estou clamando a Ti. Nos dê direção, papai. Traga a cura para a nossa alma, traga a cura para o nosso ser, Senhor, mas trazendo o direcionamento, nos mostrando para onde precisamos ir, com quem precisamos estar, com quais conexões precisamos fazer. Afasta da nossa vida, ó Pai, as pessoas que não precisam estar mais no nosso caminho, finaliza ciclos que precisam ser finalizados. Mas nos direcione, ó Pai, para nos conectar com pessoas que realmente vai nos trazer visão, que realmente vai nos conectar com o nosso propósito, que realmente, ó Pai, vai abrir os caminhos para que a gente possa cumprir a sua vontade aqui na Terra. Começa a nos conectar, ó Deus, com pessoas que não vão abandonar a nossa caminhada, nos abandonar na nossa caminhada, na nossa dificuldade, Senhor. Mas começa também a nos mostrar, ó Pai, a direção, ó Pai, porque mesmo quando parece que está tudo sozinho, que está tudo perdido, que está tudo sem ninguém, que o mundo nos deu as costas, o Senhor está lá. Então que hoje a nossa alma seja renovada, para sentir a Tua presença, para sentir o Teu chamado, para sentir, ó Deus, a Tua direção. Começa a nos mostrar, ó Pai, o que tem nos paralisado, começa a nos mostrar, ó Deus, o que tem nos travado, começa a nos mostrar, ó Pai, aonde está a nossa ferida. Porque só o Senhor pode nos curar. Então que nessa manhã, Senhor, que a gente escolheu entregar, começar o dia com o Senhor possa receber não só o nosso clamor, mas o nosso coração e a nossa alma. Traz refrigério, ó Pai, essa manhã. Traz o renovo essa manhã. Que nesse momento o Senhor abra o nosso coração e nos dê discernimento para que nós possamos entender verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui hoje. Mais do que isso, Senhor, que a gente saia daqui, depois desse devocional, ó Pai, com uma direção exata daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que a gente pare de querer fazer pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, e comece a fazer, ó Pai, exatamente aquilo que o Senhor quer. Que estejamos abertos a mudar as nossas estratégias. Porque muitas das nossas guerras não vamos vencer com o nosso próprio conhecimento, mas sim com o Teu direcionamento. Então comece a nos direcionar, Pai. Todo esse mês de agosto nós clamamos ao Senhor por direção, ó Pai. Só que a sensação é que nós estamos mais perdidos do que quando começamos a clamar. Mas traz a consciência hoje que nós nunca estivemos perdidos, porque o Senhor nunca saiu do controle de tudo. E tudo que está vindo à tona é para que haja a nossa cura interior, para que verdadeiramente possamos entender a direção que o Senhor quer. Que nesse momento eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha, e que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui na terra. Que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor me use. E que o Senhor abra primeiro o meu coração para poder ouvir essa palavra, para que eu seja ministrada com essa palavra, Pai. E que cada pessoa que está aqui, ou que vai assistindo gravado, ó Pai, também seja ministrada, Pai. E que essa palavra de hoje, ela vá ao coração que verdadeiramente precisa de escutar essa palavra, Pai.
Que ela chegue às pessoas que verdadeiramente precisam ser chegadas. Desperta o teu povo, ó Pai, que precisa ouvir a tua palavra. Porque chegou o momento da nossa mudança. Mas a mudança começa interna, Pai. Então tenha liberdade de hoje nos curar, nos transformar e nos ensinar. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Bom dia. Como sempre eu mudo as coisas, né? Eu tinha uma outra coisa para essa semana, mas como eu expliquei ontem no devocional, ontem, desde domingo, na verdade, foi um dia, e olha que domingo foi um dia maravilhoso, né? Foi o dia na qual eu fui apresentada na igreja, e eu tinha até me esquecido disso. Fui apresentada na igreja, eu assumi o ministério na igreja, e mais do que isso, né, eu passei a viver com mais comunhão, porque foi pela primeira vez eu decidi sair com o pessoal da igreja. Eu sempre acabo o culto, eu vou embora para minha casa, e nesse domingo eu fiquei pós-culto, no culto da noite, né, no da manhã eu vim embora. Eu fiquei pós-culto da noite, nós saímos para comer uma pizza, depois os meninos ficaram jogando, mas eu fiquei lá perto, a gente riu, teve um momento de comunhão, e quando eu cheguei em casa, começou as aflições, começou um ataque espiritual, veio uma tristeza muito profunda que eu não sabia explicar. Eu acordei ontem e eu chorava, eu tinha compromisso e eu chorava tanto que eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia terminar minha maquiagem de tanto que eu chorava. E eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eu falava, Deus, ontem eu vivi um dia bom e hoje a minha alma ela tá aflita. Parece que as coisas não saem do lugar. Parece que está tudo travado. Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. E eu não tinha palavra nenhuma para poder trazer para a gente. Normalmente, quando chega na segunda-feira, eu já sei o tema, eu já sei tudo que eu vou fazer na nossa semana, e eu não tinha essa palavra. E aí eu decidi silenciar minha mente, apesar de ter saído com os meninos para, depois de ter almoçado com eles, eu saí para caminhar na Lagoa da Pampulha, e aí eu fiquei com... Teve um momento que eu simplesmente me silenciei até a voz deles, me conectei comigo, acalmei a minha alma e falei, agora eu vou embora. Eu tinha um atendimento de urgência para fazer, vim, fiz o atendimento, foi muito bom, mas depois eu sentei, eu fiquei sentada aqui e pensando, Deus, o que é que eu vou falar hoje? Porque, como eu disse ontem, a gente tem a grande mania de achar que a gente tem que estar bem para poder fazer as coisas, né? E aí eu não queria falar sobre esse tema porque é algo que eu estou vivendo. Inclusive, a Samara me mandou um roteiro que fala mais ou menos parecido com isso, e o mais engraçado de tudo, eu não consegui gravar. Já tem mais de uma semana que ela me mandou e o vídeo simplesmente não sai. Eu gravei vários outros, gravei meme, gravei sobre mentalidade, com a maior facilidade, com 5 minutos eu tirava tudo do papel e esse vídeo em específico sobre o cansaço emocional não saía. E eu não consegui entender o porquê que eu estava procrastinando com isso até hoje de manhã. Eu me despertei, fui dormir, já era mais de 1h da manhã, acordo às 2 para orar, depois eu tive um sono muito profundo, muito reparador. Eu acordei 4 horas da manhã com uma nova estratégia e com um novo pensamento, e eu comecei a analisar a minha vida. Ali eu comecei a orar, tentei voltar a dormir primeiro, né? Porque eu falei, nossa, eu fui dormir muito tarde, eu vou ficar cansada. Depois eu entendi que, na verdade, Deus estava me levantando, era para clamar, para orar. E ali eu comecei a orar, comecei a clamar e comecei a repensar na minha vida. E eu comecei a perceber o quanto estava pesado para mim. E mesmo que eu tinha começado ontem, a gente tinha mais estratégias para poder falar. E a primeira de hoje é sobre entrega. É deixar o nosso peso mesmo, o peso que a gente tem carregado aos pés de Jesus. E o que eu fiz foi justamente acordar com a minha alma aflita e comecei a falar. Falei, Pai, tem esse desafio aqui e eu quero te entregar.
que vai ser da sua forma, se não for da sua forma, eu vou encerrar, e tá dessa forma, para mim, realmente isso aqui tá pesado, se não tiver a sua estratégia, eu não vou fazer. E fui colocando para eles todos os desafios, porque ele me entregou uma coisa esse mês, que em breve provavelmente eu vou trazer o testemunhos, e aí eu comecei a conseguir organizar essa coisa. E, de repente, essa coisa parou de fluir. E ao invés de encaminhar e de acelerar, e eu tenho um curto tempo para poder entregar isso, e ao invés disso acelerar e entregar e fazer acontecer e engajar, gente, é como se tivesse aberto um buraco. E o trem começou foi a desmoronar e não fluir. E aí veio uma sobrecarga emocional, por quê? Porque às vezes não é uma grande coisa, é uma pequena coisa, só que aí são várias outras coisas pequenas. E aí eu prestes a fazer o devocional ontem, eu recebo uma ligação, e essa ligação, ao invés de me motivar a entregar o devocional, ela me fez desabar. Eu comecei o devocional chorando, e eu segurei o devocional inteiro para não chorar, eu finalizei o devocional chorando. E de manhã eu fui falando, Deus está aqui, o Senhor me entregou esse desafio, e por mim eu não vou conseguir. E testificou justamente o devocional que eu fiquei até 1h da manhã montando, que é o devocional da parte da entrega. Então, normalmente, muitas das vezes, quando a gente está em períodos principalmente turbulentos da nossa vida, aonde a gente está passando por uma grande mudança e quando a gente está prestes a alcançar algo que é uma promessa, que é um propósito, que é um milagre, algo que vai acontecer, que vai viver realmente essa transformação, a gente, antes dessa transformação, antecede um período muito turbulento da nossa vida. Eu fico brincando que já tem 3 anos no período turbulento, né? Porque as coisas estão acontecendo de formas tão aceleradas que, assim, eu vivo um momento turbulento, aí eu tenho 2, 3 dias de paz, e depois eu já entro numa nova tribulação, porque está acelerando a forma como Deus está me fazendo crescer para eu alcançar aquilo que Ele verdadeiramente quer. Ou seja, eu fiquei muito tempo da minha vida parada, eu perdi muito tempo, e agora Deus está me fazendo com que esse tempo ele volte a correr e acelerar. Só que aí, quando a gente está nesse tempo turbulento, a gente chega no final do dia com uma sensação de que a gente está carregando um peso enorme. As nossas costas doem, os nossos ombros doem, às vezes vai doer a nossa cabeça, e a nossa imunidade baixa, e ou a gente vai ter uma enxaqueca, ou a gente vai gripar, principalmente porque o tempo está seco. E vai acontecendo uma queda de estresse, e aí você vai notando que é o peso das responsabilidades, das preocupações, aí vem o passado, aí vem suas feridas, aí vem a rejeição, vem o abandono, vem você não se sentir merecedora, ou não vem se sentir valorizada, e parece, gente, que tudo vai se tornando cada vez mais pesado. E até as coisas que são simples, que você tem uma capacidade de resolver assim, parece que o trem está travado, que não anda, e aquilo fica pesado para você. E olha que você tem uma facilidade enorme para resolver aquilo. E olha que eu estou falando, porque eu estou falando de mim, eu não estou nem falando de vocês. Só que desde ontem, Deus entregou para a gente a passagem, que hoje a gente vai entrar de uma forma mais profunda nela, que é Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, tomem sobre vocês o meu jugo e prendam a mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso nas suas almas. Não é só o seu emocional que está cansado, é a sua alma. Porque você faz, e não foi. Você nada, e tem a sensação de que morreu na praia. Que todo o seu esforço está sendo em vão. Só que aí Jesus está nos dizendo, vocês não foram criados para carregar esse peso sozinho.
Ou seja, ele não está falando que a gente não vai viver momentos turbulentos, ou que não vai chegar um momento que a nossa alma realmente vai ficar aflita e que a gente não vai ter esses pesos. Ele está deixando bem claro que a gente vai cansar, a gente vai querer desistir, a gente vai precisar de uma pausa. Só que ao invés de a gente procurar fazer as coisas pelas nossas próprias emoções, deixar que o nosso momento de fúria ou nosso momento de tristeza nos faça tomar decisões que a gente não precisa tomar, antes da gente vir entregar para ele. Por quê? Porque ele está pedindo para que a gente trazer para ele aquilo que está nos pesando, para ele trazer um descanso para a nossa alma. Porque não é só emocional, é espiritual. E a nossa cura interior, ela vai começar quando a gente reconhece que a nossa cura não vai acontecer de nós mesmos. Mas para ela acontecer, a gente precisa nos entregar. E é um desafio entregar o controle da vida. Principalmente para quem teve que se virar a vida inteira. Teve que dar sempre os pulos. Está acostumado a trabalhar e a resolver e tem uma dificuldade aqui, pode deixar que eu vou tentar resolver. E a gente sempre dá um jeitinho nas coisas. Para quem nasceu para dar jeitinho, é muito difícil de chegar e falar: toma, Deus, é seu, faça o que você quiser. É quase que impossível. Mas quanto mais a gente tema, mais ao extremo ele nos leva, para que a gente entenda que o controle nunca foi nosso. E aí você vai tentando, e você vai fazendo, e as coisas simplesmente não fluem, para poder o quê? Poder te mostrar que a nossa verdadeira cura vai começar quando a gente reconhece que não é por nós mesmos. E a gente vai precisar simplesmente falar: toma que é teu. Devo ter dormido por volta de 3 horas. Agora que o sono tá batendo, inclusive. Mas aí já é um estado emocional, trazendo a parte da terapia. Como é algo que me dói, o que está sendo dito aqui, o inconsciente, ele traz o cansaço para que a gente tenha isso como rota de fuga. Tipo, não mexe no que dói, vai dormir. Não mexe no que dói, vamos fugir daqui. Ele vai buscando rotas de fugas e é o que acontece. Só que eu levantei, eu profetizei dentro do meu quarto. Eu falei que eu não vou aceitar mais essa situação. Por quê? Porque a nossa palavra tem poder. E o que mais apareceu para mim ontem de mensagem, quando eu sentei para entender, é que a nossa mentalidade tem o poder de mudar a nossa realidade. Só que se a nossa mentalidade está turbulenta, a gente vai precisar esvaziar para que a gente possa começar a mudar a nossa realidade. Como isso vai acontecer? Com a entrega. É tipo, não quero mais. Toma. Cansei. E eu não quero carregar isso aqui, não. Só que esse peso que a gente carrega é invisível. Só que ele te paralisa em várias áreas da sua vida. Só que ele não vai cansar só com o que a gente faz. Ele cansa a gente por dentro. Ele vai tirar a nossa energia vital, a nossa energia de vida. E aí, coisas simples que você tem costume de fazer, você começa até a procrastinar. Só que pesos são esses? As rejeições que a gente recebe lá atrás, os abandonos, os fracassos, os nossos erros que a gente cometeu e que a gente nunca conseguiu nos perdoar. As palavras que nos marcaram, as frustrações que a gente teve ao decorrer da nossa vida que não foram correspondidas. Os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas, nossos bloqueios e as nossas crenças. Só que tudo isso, gente, é peso invisível. Apesar de ser um peso real, ele é um peso invisível. E aí em Salmo 55, 22 nos ensina: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará.
jamais permitirá que o justo venha cair. Só que ao invés de a gente se apegar a isso, a gente fica arrumando mais fardo para a gente carregar. A gente fica arrumando mais problema para a gente resolver. A gente fica arrumando mais coisas para a gente fazer. É como se a gente fosse fugir daquilo que é a nossa realidade, fugir daquilo que tem nos paralisado. Ao invés de enfrentar aquilo que está aqui, a gente caça mais 1 milhão de outras coisas para fazer. Ao invés de organizar as coisas que a gente precisa organizar. Simples. Só que quando ele pede para a gente entregar as nossas preocupações a ele, porque é ele que vai nos sustentar, ou seja, ele não vai deixar a gente cair. Ele está mostrando que quando a gente segura as nossas coisas sozinhos, a tendência é a gente cair. Mas quando a gente entrega a ele, a tendência é sustentar. Então, o que eu quero te mostrar hoje é que você não precisa carregar nada sozinho mais. Porque sozinho você afunda. E quando você entrega nas mãos de Deus, Deus te levanta. Eu falei essa semana toda, essa parte aqui me lembra muito o que eu tenho falado essa semana toda, não. Desde domingo, e ontem eu falei isso o dia inteiro com as pessoas que eu tenho mais liberdade, que são a Simone e algumas outras pessoas que perceberam a minha mudança, até porque quando eu fico muito estressada, eu dou uma sumida, gente. E eu tenho tentado melhorar a resposta mais rápida no WhatsApp, mas ontem... Primeiro que o meu WhatsApp travou, gente. Vocês não têm noção, não. Eu tirei até print. As conversas ficou tudo branco, não aparecia a foto de ninguém, ficou branco. Então eu fiquei o dia inteiro sem conseguir responder os outros direito. Eu começava a digitar, ia de qualquer jeito, e eu custei a perceber que aquilo estava travado. E aí custou voltar a funcionar. Eu acho que foi um sinal de Deus que eu precisava desligar mesmo. Então pela primeira vez eu caminhei na Lagoa da Pampulha sem o telefone na mão, ficou dentro da bolsa. E eu comecei a falar que eu estava igual Pedro. Eu caminhei com Jesus, eu já vi 1 milhão de milagres, eu sei o que ele pode fazer, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu comecei a andar sobre as águas porque eu tenho uma fé que é sobrenatural, só que por um momento os meus olhos se desviaram do que era meu alvo. E eu foquei nos meus problemas, eu foquei nas minhas dificuldades, eu foquei nas minhas limitações. Então, o que eu fiz? Eu comecei a afundar igual Pedro. E você nem percebe que você está afundando, gente. Esse é o que é o pior. E aí, quando eu comecei a analisar que isso estava me consumindo, que foi quando eu quis encarar de frente, eu falei, não, eu tô igualzinho Pedro. Mas eu vou ser mais profundo que Pedro. Eu vou realmente olhar para que me paralisando. E para que a gente continue andando sobre as águas, a gente precisa tirar os pesos que têm nos afundados. Então, o que significa entregar, né? Entregar os nossos fardos. Não é fingir que aquilo nos dói, gente, porque fingir vai te levar para o buraco. Não é ignorar o seu passado e fingir que não aconteceu, isso também vai te levar para o buraco. Mas é entregar mesmo nas mãos de Jesus e falar, eu não estou conseguindo me curar. Eu não estou conseguindo me perdoar. Eu não estou conseguindo prosseguir. E é deixar que ele faz a obra na gente. Em 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E se ele tem cuidado de vocês, e aí? A entrega, gente, é uma decisão, ela não é um sentimento. E eu acordei hoje decidida que eu ia entregar tudo. Na verdade, essa decisão já estava no meu inconsciente ontem. Porque assim, gente, eu amo, sou apaixonada, prego mesmo essa verdade, só que para mim só teve mais resultados quando eu aliei a minha vida, né, o meu espiritual,
com a parte da terapia. Porque enquanto eu estava alinhando só o meu espiritual, muitas coisas ainda ficaram bloqueadas, que é o que eu estou trazendo aqui, porque os pesos estão aqui. Jesus pode curar, igual eu falei ontem, pode. Você pode, respirou, pronto, está curado. Mas pode existir processos, porque durante toda a Bíblia ele mostra que existem processos, que ele curou cada pessoa conforme ele quis. Lázaro ele deixou morto lá dentro. Ele deixou Lázaro morrer mesmo. Ele não foi lá curar Lázaro ou orou e falou Lázaro está curado, porque ele não precisava estar lá para Lázaro ser curado. Pessoas foram curadas à distância. Mas hoje eu percebo a importância da terapia nisso. Se não fosse a terapia, eu já teria perecido. Eu já teria desanimado. Inclusive, já teria desanimado do meu propósito mesmo de vida. E ontem eu tomei a decisão de ser cada vez mais transparentes com a minha terapeuta. Fui muito aberta, fui rasgada. E foi isso que me trouxe a consciência do quanto eu precisava entregar. E que eu precisava decidir. Porque a palavra lance, isso é uma ação. Não é reconhecer. Não é só reconhecer que aquilo está doendo. É lançar mesmo, é jogar mesmo. Ou seja, é olhar para a sua dor. E a gente tem o costume de fingir que não existe. E por isso que eu acordei hoje disposta a olhar. Eu falei, não, peraí. Preciso olhar. E um dos exercícios que eu acho que a gente precisa fazer, eu vou mandar no grupo, mas só para vocês saberem, explicar, né? Primeiro a gente precisa reconhecer quais são os nossos pesos. Dar nome mesmo para o que está pesado. São perdas, mágoas, preocupações, frustrações. E aí a gente tem que decidir soltar, né? Porque ficar alimentando essa dor dentro da gente não vai adiantar. Então a gente colocar ali diante de Deus mesmo. E aí a gente declarar a entrega, que é orar de forma verbal mesmo. Deus, eu estou colocando aqui nas tuas mãos, porque eu não dou conta. E rasgar seu coração e falar o que você está sentindo. Não é por palavras bonitinhas, não, é falar mesmo. E aí é trocar o peso pela paz, né? É crer que Jesus se entregou na cruz por você, e é para lavar o seu pecado, é para levar sobre si as suas dores, as suas mágoas. E aí em João 14, 27 diz, Deus, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo as dá. Então não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ou seja, é Jesus que cura sim. Por isso que eu falo que ser terapeuta holística para mim foi a minha melhor decisão, porque eu posso aliar ela à minha fé. Porque a nossa fé e a nossa mentalidade andam lado a lado. Se você trata só a sua mentalidade e não alimenta a tua fé, o processo vai ser muito mais demorado. Se você alimentar só a sua fé e não alimentar a sua mentalidade, vai haver cura? Vai, mas vai ser mais demorado. Porque eu preguei, nós falamos sobre isso há 2 semanas atrás, sobre mudança de mentalidade. E Deus, gente, nos dá o recurso para a gente usar. A terapia é um recurso para a gente usar. A mentoria é um recurso para acelerar nossos resultados. Ter um mentor espiritual é um recurso para a gente acelerar nossos resultados. No entanto, eu entrei para a paz, já assumi cargos altos, mas a primeira coisa que eu fiz foi entender a cultura deles. E eu não sou muito de célula, mas vou começar a participar. Só que lá eles têm discipulado um a um, igual Jesus fez com os discípulos dele. A primeira coisa que eu fiz foi orar pedindo a Deus para que eu fosse discipulada. Por quê? Porque eu preciso acelerar meus resultados. Só que ou a gente quer se apegar só à fé, ou a gente quer se apegar só à terapia, ou a gente quer se apegar só ali à academia. Não, gente, é os três. Ou um exercício físico qualquer. É corpo, mente e espírito. Se um tiver desalinhado, vai desalinhar tudo. Então começa a tomar a decisão de começar a entregar de verdade.
Em tudo que você for fazer. Entrega para ele e fala, pai, eu não tenho estratégia. Ou eu tenho a estratégia, mas eu queria alinhar minha estratégia com a sua estratégia. Porque o que eu estou fazendo não está funcionando. Porque o que nos paralisa, gente, são os nossos medos, as nossas crenças, os nossos traumas e os nossos bloqueios. É uma mentira que a nossa mente conta pra gente. O que eu mais tenho falado é, Deus não erra. Se Deus não erra, por que a gente está tão preocupado com o nosso passado? Por que a gente está tão magoado com o nosso passado? E se Cristo veio para morrer na cruz por mim e por você, por que a gente não consegue se perdoar para seguir em frente? Por que a gente começa a achar que a culpa é nossa? E se ele morre lá na cruz e leva sobre si as nossas dores e as nossas culpas, por que a gente continua carregando culpa? E o pior de tudo, além de nos auto-sabotar, a gente nos auto-pune em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos com as pessoas, no relacionamento amoroso, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a gente mesmo. Porque se você não souber o seu valor, se você não souber se posicionar, se você não souber o quanto você se vale, você se dói por nada. Qualquer coisinha fere o seu ego. Qualquer coisinha te machuca. Aí você olha para aquilo e fala, nossa, fulano fez isso comigo. Ontem eu rasguei o verbo com a Ludmilla, era de manhã ainda. Falei, Ludmilla, aconteceu isso, tô me sentindo uma pessoa infantil, uma pessoa retardada, porque aconteceu um fato no domingo. Aí ela começou a rir e falou, Lívia, não é assim. Calma, não é dessa forma. Falei, não, fiquei parecendo infantil. Ela falou assim, mas é isso mesmo, é o nosso ego. Eu falei, então eu preciso tratar meu ego. E aí, quando você vai abrindo a cabeça, então eu tô com a cabeça até arrepiada aqui, porque vou falando, eu mesmo vou sentindo, né? Quando você vai abrindo a sua mentalidade, você começa a entender que você tá carregando coisa que a culpa nem foi sua. E você se martiriza há anos ali. Então, os passos que a gente precisa: reconhecer o peso, decidir soltar, declarar a entrega, trocar o nosso peso pela paz. Tem um exercício que eu coloquei ontem também, não deixem de fazer. E aí, para a gente finalizar, não sei se será possível, né? Porque nesses horários a gente já está com uma rotina mais acelerada. Se não for possível, faça depois. Eu vou mandar um áudio também depois que eu disponibilizar o devocional para que vocês possam fazer. Qualquer coisa façam à noite ou repetem à noite. Mas nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e respirasse bem profundamente. Quero que você puxe o ar pelo nariz, segura alguns segundinhos e solta pela boca. Vai soltando os julgamentos, vai soltando as resistências, vai entregando tudo e respira. E eu não quero que você fique procurando na sua mente, eu quero que você deixe vir para você. Qual o peso que você ainda carrega? Pode ser uma lembrança, pode ser um medo, pode ser uma decepção. E veja onde dói esse peso. E eu queria que você tirasse esse peso de onde dói e visse como se fosse uma pedra, como se fosse um peso mesmo na sua mão. E eu queria que você imaginasse entregando esse peso mesmo para Jesus e falasse: Jesus, eu te entrego. Fala o que você verdadeiramente está entregando para Ele. Seja sua culpa, seja sua dor, seja seu trauma.
seja uma aflição, um medo, seja o que for, entrega. Fala aquilo que você está sentindo. Senhor Jesus, hoje reconhecemos que não fomos feitos para carregar os nossos fardos, as nossas dores, as nossas culpas, os nossos traumas sozinhos. Porque muitos de nós já estamos cansados, sobrecarregados. Só que agora a gente escolhe entregar tudo diante de Ti. Cada peso, cada dor, cada lembrança, tudo que tem roubado a nossa paz, tudo que tem roubado o nosso sonho, tudo que tem paralisado os nossos sonhos. Porque o Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós, ó Pai. Nós declaramos nesse momento que nós confiamos em Ti. E nós trocamos agora, Senhor, esse peso pela Tua paz. E que hoje haja descanso, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja uma verdadeira entrega, Pai, do nosso coração para o Teu coração. Jesus, nós te pedimos que nos ensine a andar com a Tua mansidão e com a Tua leveza. Que nesse momento o Senhor tire de nós esse peso, para que a gente faça valer a pena aquele sacrifício lá na cruz. Então tira esse peso que a gente está carregando dos nossos ombros, da nossa cabeça, do nosso corpo, seja do nosso corpo físico, seja do nosso corpo mental, seja do nosso corpo espiritual. Que o Senhor nesse momento traga a cura para cada um de nós. Que haja uma transformação para cada um de nós. Que o Senhor possa nos direcionar. Que o Senhor possa falar infinitamente mais em nosso coração. Que o Senhor nos guie durante todo o nosso dia, confirmando essa palavra. E que ao final desse dia a gente não chega cansado nem sobrecarregado, mas simplesmente transformado pelo Senhor. Que os teus milagres começam a acontecer a partir de hoje. Que os nossos olhos sejam abertos, porque a nossa cura interior começou. Então, que o Senhor abra os nossos olhos e a nossa mentalidade para enxergar as novas oportunidades que estão se abrindo sobre a nossa vida. Eu começo a pedir, Jesus, para que haja essa transformação, haja esse posicionamento, haja, Pai, esse renovo. Comece a trazer resposta para os nossos corações. Comece a trazer, ó Pai, a cura, a transformação e a libertação. Eu te entrego nesse momento o meu peso e a minha culpa, ó Pai. Eu sei que durante muitos anos eu andei de forma errada, que na qual te desagradou. Eu sei que durante muitos anos eu esqueci do meu propósito, do meu ministério. Mas, Pai, eu estou aqui hoje querendo te entregar o peso desse fardo. E eu tenho me reconciliado dia após dia com o Senhor e tenho disponibilizado a minha vida para viver a vida que o Senhor quer para mim. Então, nesse momento, eu quero te entregar esse peso. Esse peso que fica normalmente nos meus ombros e do lado da minha cabeça. Uma pressão, às vezes, no coração, uma pressão na minha cabeça. Eu te entrego nesse momento, porque eu já não quero mais carregar. Eu já não quero mais viver com isso. Porque Cristo morreu por mim para levar o meu pecado sobre ele. E eu quero, a partir de hoje, começar a trazer a minha cura interior. E eu não aceito mais ficar sobrecarregado, eu não aceito mais ficar cansado. Porque eu quero trocar o meu fardo. Para que eu tenha clareza das estratégias, da direção, daquilo que o Senhor verdadeiramente quer de mim. E assim, Deus, eu te peço para que o Senhor visite cada pessoa que está assistindo a esse devocional. Traz uma leveza onde dói no corpo físico agora.
Traz uma leveza onde dói na alma dessa pessoa agora. Traz uma leveza na mentalidade que dói nessa pessoa agora. Para que haja cura, transformação e restauração interna. Mas que essa restauração e essa cura, essa transformação, ela venha expandir e transbordar para o nosso externo, para a nossa vida. Eu declaro um novo tempo e uma nova estação a partir dessa semana. Peço Deus também para que o Senhor visite cada pessoa que está ali no nosso grupo e não está de forma ativa. Desperta o teu povo, ó Pai, para vivenciar essa jornada de cura interior com a gente. Fale infinitamente mais aos nossos corações. Nos visita e nos reacende, para que a gente possa viver de forma sobrenatural. Eu te entrego tudo. Peço para que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio, para fazer a obra que for preciso, para que a gente viva o extraordinário do Senhor aqui na Terra. Toma os nossos pedidos de oração, visita o nosso desejo mais profundo do nosso coração e nos prepare para viver de forma extraordinária. É isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, que vocês façam um extraordinário dia e que, se Deus quiser, estaremos juntinhos amanhã novamente. Deus abençoe e qualquer coisa que vocês precisarem, lembra que eu tô aqui. Um beijo e, se Deus quiser, até amanhã.